Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos e todas estejam muito bem. Olha, eu vou corrigir uma prova recente da banca IBFC, que é a banca do TJ de Pernambuco. Inclusive, você que vai fazer esse concurso, você tem que fechar essa prova. Sabe por quê, gente? Porque a banca IBFC é uma banca simples. Se você for colocar, por exemplo, IBFC, FGV e DECAM, IBFC é muito mais simples. Por quê? Porque ela tem enunciados bem diretos, simples. É muito difícil você ter um enunciado subjetivo, como a FGV, por exemplo. É muito difícil você. Então, é uma banca também que ama questões gramaticais e vamos resolver esta prova, que o material está aí na descrição do vídeo. Vamos que vamos. Olha mesmo. Prova nível superior 2025. Analise o texto, responda as questões de 1 a 10. Eu sempre digo, a gente tem que fazer uma leitura de reconhecimento. E essa leitura de reconhecimento é breve, é leitura de segundos, tá? É você ler o título do texto, o subtítulo, tá? Verificar o quê? A referência, porque tais elementos vão dar pistas sobre o que o texto está falando. E aqui a questão, fazer uma leitura rápida de reconhecimento e já voltar para a leitura do texto, tá? Olha mesmo, cientistas identificam o mecanismo do cérebro que pode nos ajudar a superar o medo. Veja, pode ajudar. Isso é uma locução verbal, né? O verbo principal é ajudar, que está no infinitivo, e aqui veio o pronome enclítico a o verbo principal, e isso aqui, a locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal. E este verbo auxiliar, gente, é um modalizador. Um modalizador que ele traz ideia de quê? De possibilidade, não é? Aí o subtítulo, título e subtítulo. No futuro, descobertas como essa, não é? Podem ajudar, novamente aqui, ó, o subtítulo ele vai trazer mais, uma informação a mais, não é? Podem ajudar a desenvolver tratamentos para fobias, ansiedade e estresse pós-traumático. Entenda, tá? Então, vamos lá. O coração acelera, os músculos contraem, você começa a sentir arrepios e a necessidade de respirar cada vez mais rápido. Não tem jeito. Veja, 2 pontos aqui, ó, para uma justificativa. Não tem jeito. O medo se instaurou. Quando ele diz assim, você começa, olha mesmo, um detalhe importante. Veja que este texto ele foi publicado na Super Abril, Ciência e Cientistas. Isso dá uma pista, tá? Muito interessante.
Porque esse texto, que pista é essa? Este texto, gente, é um texto de vulgarização científica ou divulgação científica. Olha mesmo, você terminou a sua graduação, aí você faz o seu trabalho, sua monografia, uma especialização, uma monografia. Isso é ciência, você vai fazer uma pesquisa, né? Faz um mestrado, uma dissertação, faz um doutorado, uma tese. Estes textos fazem parte do campo discursivo da ciência, não é? Agora, veja bem, se terminado a sua dissertação, por exemplo, terminada a sua dissertação, você vai publicar um artigo científico ou mais artigo científico, porque, né, você dá para pegar os recortes, não é? Aí você vai fazer um artigo científico. Esse texto pertence também ao campo discursivo da ciência. Imagina que uma determinada revista, não é? Como a Super Abril, por exemplo, quer falar sobre sua pesquisa, divulgar. Então, quando esse texto que está aqui agora, ele já não pertence ao campo discursivo da ciência. E por que ele não pertence ao campo discursivo da ciência? Porque quando ele foi extraído de um local e foi colocado aqui, a intencionalidade comunicativa é fazer com que o público leitor, não é? Com que o público leitor ele entenda sobre o assunto. É tanto que se houver termos científicos, termos técnicos, esses termos serão o quê? Explicados. Porque o objetivo comunicativo é que você consiga, lógico, interagir com esse texto, tá? E serão utilizadas estratégias para isso, tá? Aí veja bem, olha mesmo. Aí aqui está dizendo, embora trate do resultado de um trabalho técnico, o texto busca estratégias de aproximação com o público leitor em geral. E essa aproximação é fazer com que você diga assim, isso foi feito para mim, tá? É como, em alguns momentos, tivesse, assim, essas expressões interlocutivas, ou uma palavra interlocutiva, dizendo, sabe, puxando você para a conversa, vamos dizer assim, tá? Uma dessas estratégias é a ausência da indicação de efeitos físicos do medo, impedindo a identificação. Não, porque aqui, olha, ele diz, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o primeiro parágrafo, os dois, a partir desses dois parágrafos, a gente responde a questão. Porque, veja bem, aqui ele usou esse pronome de tratamento, que é um pronome de tratamento informal, e isso é uma aproximação, né? Você começa a sentir arrepios e a necessidade de respirar cada vez mais rápido. Então, isso é um efeito, é uma consequência, né, do medo. Aí diz assim: tudo isso é cortesia, sobretudo da adrenalina e do cortisol, hormônios liberados em doses cavalares ao menor sinal de ameaça. O medo é uma reação de sobrevivência que nos acompanha desde os primórdios, quando nossos antepassados neandertais precisavam escapar de algum animal. Era necessário que tivesse energia suficiente para se salvarem. No momento em que o pavor é sentido, o sangue cheio de glicose
flui, não é? Do coração para os membros, para que seja possível lutar ou fugir. Então, veja que aí, vamos aqui, ele diz assim, a ausência da indicação de efeitos físicos do medo. Não. A gente viu que tem esses efeitos físicos. E, claro, isso aí não vai ser uma estratégia, porque esse texto aqui, essa informação é importante para o texto. Isso não é uma estratégia de aproximação, né? Então, o emprego do pronome de tratamento você, sem um interlocutor específico. Por quê? Porque é o provável interlocutor, ou seja, o provável leitor. Tá? Letra B. A referência precisa à quantidade, dois tipos de hormônios, adrenalina e cortisol. Disse que são em doses cavalares, ou doses gigantescas, não é? Mas não é uma referência precisa também. Isso também, essa informação não seria uma forma de aproximação também. O uso exclusivo da linguagem formal, a fim de aumentar a credibilidade do conteúdo. Ora, se o uso é exclusivo da linguagem formal, não teria o você, que o você é o quê? Informal. Letra B. E a credibilidade do conteúdo, ela usa outras estratégias para dar credibilidade ao conteúdo, para aumentar. Isso não é a linguagem formal não é uma estratégia de aproximação com o público leitor em geral, né? Veja bem, aqui, ó, junto dos pesquisadores da Papapai, de Londres, Medeiros analisou a resposta. Isso aqui é uma credibilidade, porque está citando, não é? Junto de pesquisadores. Diz a universidade, diz que é a universidade lá de Londres. Isso é um argumento de credibilidade. Porque aqui cita de forma indireta, não é? Expoentes do assunto. Tá? Então, e aqui há outras. Escreve Sara Medeiros, pesquisadora associada do OffLab, tá? Então, vamos lá. Então, errado. Gente, quando eu li, né, o texto, fiz uma leitura rápida de reconhecimento do texto, eu não li todo, mas é bem interessante, eu vou ler, porque, assim, a gente precisa saber só essa questão do texto. Saber se é preciso ler o texto todo. Veja que com os primeiros parágrafos, primeiro e o segundo, nós respondemos a questão. E quando eu estava lendo essa primeira parte do texto, eu me lembrei da minha mãe. Ai, que saudade. Ela dizia sempre para mim, Fabiana, você não tem medo de nada. Você enfrenta tudo. E às vezes, minha filha, à noite, pega o carro e vai embora, e dorme sozinho em casa, faz tudo assim, não tem medo de enfrentar. Meu pai dizia isso também. Eu não tinha medo de enfrentar nada, e realmente. Vamos lá. Ao considerar a oração, o medo se instaurou, nota-se que o vocábulo se confere à ação verbal um sentido. Olha, gente, esse se está aqui.
E ele está se referindo a este verbo. A primeira coisa é olhar a transitividade do verbo. Quem instaura algo. É um verbo transitivo direto. E toda vez que o se estiver atrelado a um verbo transitivo direto, esse se pode ser duas coisas. Ou o pronome reflexivo significa, né, que o sujeito pratica uma ação e ele recebe a ação. Ele é simultaneamente agente e paciente. E sabemos aqui, pelo contexto, que o medo, ele não pode ser agente e paciente. Então, não é um pronome reflexivo, não é uma voz reflexiva. É um pronome apassivador. E como nós temos um pronome apassivador, é uma voz passiva sintética. Letra C. Agora vamos desmembrar, né? Vamos verificar. Veja bem, lembrar que toda vez que a gente tem um PA, a gente jamais, não é? A gente não, a oração. A oração jamais tem objeto direto. Ela vai ter o quê? Sujeito passivo. E lembrar também que ela tem um sujeito paciente e esse si também está nos informando que a gente pode passar isso para a voz passiva analítica. O medo foi instaurado. Veja, nós temos uma locução verbal aqui, locução verbal de voz passiva analítica. O que foi instaurado? O medo, sujeito paciente. Lembrar que na voz passiva sintética, o agente da passiva não vai aparecer. Na voz passiva analítica, pode ter o agente da passiva ou não. Aqui a gente não pode colocar o agente da passiva, porque a gente, lógico, não tem o agente da passiva na voz passiva analítica. Beleza. Então, vamos ver um. Olha mesmo, se eu digo assim para você, ei, vem cá, menina, eu estava fazendo o almoço ontem e me cortei. Quando estava usando a faca, eu me cortei. Quem, quem recebeu a ação? Quem foi que ficou cortada? Eu. Então, eu é um sujeito agente paciente. Esse me, né? Eu me cortei, é um pronome reflexivo. Isso é uma voz, não é? Reflexiva. Claro, coloquei mim porque tem que concordar com o sujeito. Então, voz reflexiva, sujeito, agente e paciente simultaneamente. Outra coisa, na terceira pessoa, ele se cortou. A mesma coisa. Voz o quê? Esse se é um pronome reflexivo. Ele cortou a si mesma, a si mesmo. Eu me cortei, né? Eu cortei a mim mesma, tá? Então, veja bem, recíproco. Eles se
abraçaram. Ou seja, sujeito, eles, sujeito paciente e sujeito agente. Agente e paciente. Por quê? E por que é recíproco? Porque tem mais de uma pessoa. Professor, eu poderia dizer pronome reflexivo? Poderia, desde que você colocasse recíproco. Porque todo recíproco é reflexivo, mas nem todo reflexivo é recíproco. Para ser recíproco, necessariamente tem que ter mais de uma pessoa. Eles se abraçaram, né? Uns aos outros, né? Então, vamos dar outro exemplo de. Por exemplo, come-se tomate. Vou colocar aqui. Come-se tomate. Eu amo tomate, gente. Como fruta. Chega, eu tô com água na boca. Que a tomate é um fruto, né? Vamos lá. Come-se tomate. Veja, eu tenho um si. Este verbo, quem come, come algo. Verbo transitivo direto. Esse si não é um pronome reflexivo. Ele é o quê? Um pronome apassivador. Quando a gente tem PA, a gente tem o quê? Sujeito paciente. Não é? Então, esse se está nos informando que pode passar para a voz passiva o quê? Analítica. Come-se tomate. A tomate. Essa daqui é voz passiva sintética e eu vou transformá-la para voz passiva analítica. A tomate. Veja, isso aqui está no presente. Então, eu vou colocar o verbo auxiliar no presente e o verbo principal no particípio. Voz passiva analítica. A voz passiva analítica, como eu disse a vocês, ela pode ter o agente da passiva ou não. A voz passiva sintética, ela não tem. Inclusive, eu vou perguntar a você. Ei, vem cá, me diz uma coisa. Quem foi que comeu essa tomate? Come a tomate. Qual é o agente? Quem praticou essa ação? Come-se a tomate. A tomate é comida. Quem foi? Não tem um agente. É por isso que na voz passiva sintética, a gente pode dizer que há uma indeterminação do agente da ação verbal. Não está determinado. É um sujeito paciente a tomate, mas ninguém sabe quem praticou a ação. Beleza? Então, vamos para o indeterminado. Eu vou dar exemplos aqui do o se, o se, para ele ser índice de indeterminação do sujeito, ele vai estar atrelado a um verbo transitivo indireto, ou a um verbo de ligação, ou a um verbo intransitivo, tá? Veja bem, vamos colocar aqui um asteriscozinho. Vários. Para quê? Para dizer o quê? Que nem
Toda vez que o se estiver atrelado ao verbo a um verbo transitivo indireto, ele vai ser indeterminação do sujeito? Nem sempre, né? Na maioria, na maioria das vezes, quando o verbo for transitivo indireto, em geral, ou estou fazendo aqui, em geral, o se é indeterminação do sujeito. Eu vou colocar aqui exemplos. Eu vou chamar isso aqui de A, de B e de C. Vamos colocar A. Eu digo assim, ó, confia-se em pessoas simpáticas. Nós temos aqui um verbo. Ele é transitivo, porque precisa de complemento. Quem confia, confia em verbo transitivo indireto. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. E isso aqui é o quê? O objeto indireto. Qual é o sujeito, professora? Tem um sujeito. Ele é um sujeito indeterminado. Mas a gente não pode dizer quem praticou a ação verbal, tá? Então, outra coisa, quando o se for indeterminação sujeito, há uma regra de concordância verbal, que é a seguinte: este verbo aqui obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Aliás, toda vez que tivermos um índice de determinação do sujeito, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Jamais ele pode ir para o plural. Vamos lá. Letra B. Era-se feliz. Era feliz na fazenda. Olha mesmo. Isso é um verbo ser, não é? No pretérito imperfeito. É um verbo de ligação, porque aqui tem um predicativo sujeito. Lembrar, para ser verbo de ligação, tem que ter predicativo sujeito. Aí você diz, professora, onde está o sujeito? Lembre-se, o sujeito é indeterminado. A gente não pode dizer qual é o agente aí, tá? Era-se feliz. Era feliz onde? Na fazenda. Adjunto adverbial de lugar. Isso aqui, lugar. Isso é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Letra C, verbo intransitivo. Morria-se de tuberculose, pneumonia, não é? No passado, não é? As pessoas adoeciam e morriam logo de tuberculose ou pneumonia. Eita, ficou feio, né, gente? Mas dá para entender, não é isso? Tuberculose. Olha mesmo. Aqui nós temos um verbo intransitivo. Porque isso aqui, gente, é um adjunto adverbial. Toda vez que eu esse se é índice de determinação do sujeito. Adjunto adverbial de quê, professora? De causa.
Sabe por quê, gente? Olha mesmo. Aqui, primeiro, olha mesmo, que triste. Primeiro a pessoa adoece de tuberculose. E devido a essa doença, no passado, o pessoal morria, não é? Ou seja, está com tuberculose. Aí já tinha medo, né? Então, tuberculose. Primeiro, a pessoa adoece. E devido a essa doença, o que é que vai acontecer? Vai haver o quê? A morte. Isso aqui é a consequência. Ó. Lembre-se, toda vez que houver causa, há consequência. Toda vez que houver consequência, há causa. Tá? Então, veja bem. Tá, professora, pode dar um exemplo? Vou colocar um exemplo aqui. Olha mesmo. Referia-se. Ó, vamos lá. Referia-se ao medo. Verbo transitivo indireto. Esse se é parte integrante do verbo, não é indeterminação do sujeito. Tá? Professora, como é que eu vou saber? Você faz o seguinte, faz isso que eu vou dizer a você agora. Você coloca ele ou ela aqui e lê o período todo. Ela referia-se ao medo. Tá vendo aí? O sujeito é o quê? Sujeito completo. Beleza? Agora, coloque ele ou ela aqui, ó. Ela confia-se em pessoas simpáticas. Tá vendo que não dá, porque o sujeito é indeterminado. E eu me lembrei agora de colocar outro exemplo. Referiam-se ao medo. Qual é o sujeito? Você acertaria? E se a banca dissesse, referia-se, olha a armadilha. Vou preparar uma armadilha agorinha. Vamos embora. A armadilha é comigo mesmo. Porque a banca faz isso. Eu tenho que preparar vocês para as armadilhas. Referiam-se ao medo. Aí a banca vai dizer desse jeito. Que coloca uma alternativa lá, coloca essa frase para analisar. E numa alternativa ela diz assim, olha mesmo. A concordância está errada porque este verbo é transitivo indireto, olha mesmo. Ela está dizendo, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Olha o que, é que ela está dizendo. Olha a safadeza. Olha. Ela diz: isso aqui está errado porque esse verbo é transitivo indireto. Esse se é índice de indeterminação do sujeito e o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Muita gente cai num negócio desse. Porque a pessoa diz, é verbo transitivo indireto. Eita, toda vez que o se estiver perto de um verbo transitivo indireto, ele é indeterminação do sujeito. E quando for indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Eita, isso aqui é o quê? Certo, mas isso aqui está o quê? Errado.
Porque esse se aqui é parte integrante do verbo. Ou seja, devido a uma exigência sintática, para este verbo ser verbo transitivo indireto, ele tem que ser pronominal. Mas ele também pode ser verbo transitivo direto, sem o pronome. É por isso que toda vez que ele for verbo transitivo indireto, ele tem que ter a parte integrante do verbo. E qual é o sujeito aqui? O sujeito é indeterminado. Professora, como assim? Ele é indeterminado porque o verbo está na terceira pessoa do plural, sem o referente. Beleza, gente? Olha mesmo, eu chego assim para essas, né? Que isso aqui está bem claro por conta devido ao sol. Que eu adoro ficar aqui por conta desta árvore. Então, veja bem, eu chego para vocês e digo: eita, quebraram a vidraça aqui. Professora, quem quebrou? Eu disse: sei não. Ou seja, eu indeterminei o sujeito, porque eu não sabia quem fez isso. Porque muitas vezes a pessoa indetermina o sujeito por vários motivos. Pode ser que a pessoa não saiba realmente. Talvez que a linguística textual diz para manter a face, você não quer se envolver por uma questão de ideologia, ou para não fazer fofoca. Por exemplo, a polícia chega a um determinado local e há um crime. E as pessoas lá viram. Aí pergunta: quem foi que fez isso aqui? Quem foi? Aí vai investigar, né? Vai perguntar. Todo mundo vai dizer assim: ah, mataram a pessoa, não sabemos. Não sabe, devido até uma questão de sobrevivência, muitas vezes, não é isso? Então, há um motivo, tá? Para determinar o sujeito. E isso, quem estuda isso é a linguística textual. Beleza? Então, vamos lá. Então, um texto pode apresentar mais de uma sequência tipológica. Claro, ele pode, mas uma vai predominar, não é? Quais são as tipologias textuais? Narração, descrição, dissertação, exposição, injunção, não é? Nesse sentido, tens um exemplo de sequência argumentativa, ou seja, se a sequência é argumentativa, obrigatoriamente tem uma opinião, tem um ponto de vista, tá? Aí veja bem. Letra A. Os músculos contraem. Você começa a sentir arrepios e a necessidade de respirar cada vez mais rápido. Veja que aí ele está descrevendo, não é? Os efeitos, o que é que acontece com o corpo, né, no momento do medo. Então, isso aqui é uma descrição, não é. O medo é uma reação de sobrevivência que nos acompanha desde os primórdios. Veja aí que há um aspecto conceitual, está definindo, está explicando, não é? Isso aqui é o quê? Vamos colocar aqui. Há uma descrição, e aqui é um texto que uma exposição. Tem o objetivo de informar, né? Ele é expositivo. No momento em que o pavor é sentido, o sangue cheio de glicose
flui do coração para os membros. Também é uma descrição. Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando nosso dia a dia atualmente, né? As pessoas ficam ansiosas, a ansiedade em demasia prejudica, não é? Pode levar ao pânico. Então, veja que eles, apesar do benefício evolutivo, ele traz uma ideia aqui de concessão, ó. Porque aqui ele fala em um benefício evolutivo e muitos medos acabam atrapalhando o nosso dia a dia. Veja que esse apesar do traz uma ideia de concessão, uma ideia de contraste. É uma expressão concessiva, não é? Professora, isso aqui é uma oração adverbial concessiva? Não, não é. Por que não é? Porque não há verbo, não é? Então, eu digo, é uma locução adverbial concessiva, tá? Então, veja bem, aqui, não é? Esta locução, mostrando esse contraste, isso aqui é opinião, tá? Isso aqui é argumentação. Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando nosso dia a dia atualmente. Apesar de você não perceber de forma assim, ai, uma opinião muito, uma defesa, um ponto, mas isso aqui, ó, muitos medos. A pessoa está defendendo algo, está argumentando. Então, letra D. A pessoa, no caso, desculpa, gente, porque está fazendo calor. Estou tomando água, senão é verão, não é? Aqui estamos em agosto, então está muito quente. Olha mesmo. E aqui já está ficando noite, esse solzão. Olha mesmo. A construção, apesar de, no início do terceiro parágrafo, poderia ser substituída, conservando-se a equivalência semântica e morfológica. Se você não observar isso, você vai errar. Porque, veja bem, vamos logo, olha, acerca de, a respeito de, não é? Apesar de é o quê? Apesar de é concessão, concessiva, não é? Ideia de quê? De contraste, de contradição. Acerca de é a respeito de. Além de é uma ideia de quê? A adição. Além de estudar, eu trabalho. Além de ter feito isso, eu fiz mais, vou fazer aquilo outro. Além, além de, da ideia de adição. Acerca de assunto. Além de adição. Ainda que é ideia concessiva, a despeito de é concessiva. Tá? Só que semanticamente são iguais. Agora, morfologicamente é que são diferentes.
Porque ainda que é uma locução conjuntiva. E isso aqui, ó, essa locução conjuntiva é formada pelo advérbio e pela conjunção que. Isso aqui é uma locução prepositiva, né? Locução, quando tem mais de uma palavra. Veja que isso aqui, ó, terminou com o quê? Com uma preposição. Tá? Isso aqui, o a é uma preposição também. Despeito é um substantivo masculino, despeito. Então, isso aqui é uma locução prepositiva concessiva. Aí, veja bem, isso aqui, ideia de quê? Concessão. E isso também, veja, terminou com uma preposição. É uma locução prepositiva. Então, vai ser o quê? Letra D. Beleza, gente? Vamos lá, 5. No segundo parágrafo, a referência aos neandertais corresponde a uma. Vamos lá. Olha mesmo, o medo, não é? É uma reação de sobrevivência que nos acompanha desde os primórdios. Quando nossos antepassados neandertais precisavam de escapar de algum animal, era necessário que tivesse energia suficiente para se salvar, tá? Então vamos aqui. Aqui diz o seguinte: exemplificação da informação precedente, né? Por quê? Vamos lá, vamos ver se é precedente. Ó, o medo é uma reação de sobrevivência que nos acompanha desde os primórdios. Então, ele disse antes, e aqui ele vai o quê? Exemplificar. Então, letra A. Declaração que se contrapõe a posterior. Parafrasear é manter a ideia original, não é? Com outras palavras. Retificação. Retificação é quando você retifica algo, é quando você conserta, não é? Ratificar é reafirmar. Isso aqui, um sinônimo com C. Então, letra A. Vamos ao 6. Assinale a alternativa, gosto logo de olhar o comando, que apresenta a opção em que a crase é obrigatória. Pronto. Aqui ele está dizendo, não ocorre crase. Ele quer saber a crase é obrigatória. Então, veja bem, você não é obrigado a ler isso aqui, ó. Né? Mas vamos ver, porque eu estou em aula. Olha mesmo, como resposta a isso aqui é uma preposição que é solicitada por esse nome, em resposta a quê? A ruídos. Veja, isso é uma palavra masculina. Dentro da palavra masculina não tem crase. Todos começaram a correr. A correr é um verbo. Antes de verbo, crase nem a pau. Né? Então, aqui não é obrigatória. Temiam, e tá certo aqui, tá? Não poderia colocar um acento grave aqui. Temiam o barulho do motor a óleo. Óleo é palavra o quê? Masculina. Diante de palavra masculina,
crase nem a pau, não é? Só há uma exceção. Quando eu digo assim, eu escrevi a Machado de Assis. Veja, aqui é uma palavra masculina, né? Que é o Machado de Assis, né? O escritor. Mas por que há isso aqui? Porque eu estou dizendo, eu escrevi a moda, ao estilo Machado de Assis, beleza? Ele se dedica. Quem se dedica a. É um verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Só que antes desse pronome demonstrativo, não tem crase. Isso aqui é apenas a preposição. Aqui está correto, não deveria ter crase, mas não é a nossa resposta. Ele quer uma que é obrigatória, tá? E antes de ir para a letra D, se ele dissesse assim, ó, se eu dissesse, ele se dedica à ferramenta. Quem se dedica a. Ou seja, isso eu tenho que olhar a relação entre o termo regente, os aspectos regenciais, que é a relação entre o termo regente e o termo regido. O que é um termo regente? Ele é o maestro, ele rege, ele manda na coisa toda. E esse aqui obedece, que é o termo regido. Então, quem se dedica a, pede a preposição a. Ferramenta é um substantivo feminino, admite o artigo. A com a e também. E se dedica, vamos dizer que ele colocasse aquela ferramenta. Ó, quem se dedica a. Isso aqui é a preposição. O primeiro que aparecer é a preposição, que é solicitada pelo nome ou pelo verbo. Aqui, no caso, é uma regência verbal. Então, eu tenho a preposição a, e aqui, ao pronome demonstrativo, aquela, então, tem esse primeiro a. A elisão, a fusão de A mais A vai dar o quê? O acento grave. Mas aqui, ó, este pronome demonstrativo não tem. Estavam à espera. Percebam que aqui eu tenho uma locução. Veja, são três palavras. Uma, duas, três. Locução prepositiva feminina. E aí a crase é obrigatória. Aqui, ó, tem que ter. Beleza? Professora, como é que eu sei que é uma locução prepositiva feminina? Primeira coisa, para ser uma locução prepositiva, a última palavra tem que ser o quê? Preposição. E veja que a palavra espera é feminina. Você diz a espera, você não diz o espera, né? Então, é uma palavra feminina, né? Um substantivo feminino. Então, toda vez que houver uma locução prepositiva feminina, crase obrigatória. E nesse caso de locução prepositiva feminina, você não tem que olhar a relação em termo regente e regido. Há três casos em que você não precisa olhar os aspectos regenciais, tá? Que é quando houver locução prepositiva feminina, que é o caso, quando houver locução adverbial feminina,
tipo, vire à direita, vire à esquerda. Um acento grave, porque tem crase. E quando houver duas locuções conjuntivas, à medida que a proporção que só existem estas duas, tá? A locução prepositiva feminina existem mais. As adverbiais, locuções adverbiais femininas também existem outras, mas a locução conjuntiva é aquilo, ó. À medida, a proporção. São locuções conjuntivas femininas com ideia de proporcionalidade. Você diz assim, professora, à medida que estudo, eu aprendo. Ou seja, você está estudando e aprendendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Não é? Então, vamos lá. Veja bem, assinale a alternativa que se destaca com a preposição cuja ocorrência é justificada por uma exigência de regência. Vamos ver aqui. Olha mesmo. A preposição, ela pode ser nocional, preposição nocional. O que é uma preposição nocional? A preposição nocional é uma preposição que ela tem a ver com o aspecto semântico. Ela não é uma exigência, tá? Então, e nós temos a preposição nocional ou relacional, que também pode ser chamada de gramatical. Essa aqui é exigida pelo verbo ou pelo nome. Essa daqui está atrelada ao aspecto semântico. Vamos ver aqui os exemplos. Olha, você diz assim, professora, o bolo de milho estava delicioso. Vamos lá. O que estava delicioso? O bolo de milho. Tudo isso aqui é o sujeito da oração. Isso é função sintática. Qual é a classe gramatical? Bolo. A classe gramatical, bolo. Qual é a classe gramatical? Isso é morfologia. Esse bolo aqui é um substantivo, inclusive concreto. Vem cá. Vem cá, por dizer um segredo a você. O substantivo concreto, ele não exige preposição. É concreto, já sabe. Ele não exige. O bolo de milho, esta preposição aqui é uma preposição nocional. Você que era uma criança aqui me chamando. O bolo de milho é uma preposição nocional, ou seja, está tipificando o bolo. É um tipo de bolo. Eu posso dizer, o bolo estava delicioso. Posso ou não posso? Posso. Aí você pega, de que, professora, é esse bolo? De milho. É o meu favorito, gente. Eu estou com água na boca. Olhe mesmo. Estava delicioso. Faz muito tempo que eu comi. Ah, Maria. Vamos lá. Estava delicioso. Então, eu poderia dizer, o bolo estava delicioso. Não é? Esse de milho aqui, ó, de milho, sintaticamente é um adjunto adnominal, porque está caracterizando, está dizendo o tipo. E morfologicamente é uma locução adjetiva, porque está apontando para
o substantivo bolo. Tá? Para isso aqui ser locução, tem que ser mais de uma palavra, de milho. Se a banca destacar só a palavra milho, era o quê? Substantivo. Beleza? Ele estava precisando. A gente tem uma locução verbal aqui. O verbo principal é precisando, que é um verbo transitivo indireto. Eu posso dizer, ele estava precisando bolsa? Não, professora. Isso aqui é um objeto indireto. Ou seja, precisa, necessita, não é? Necessita do auxílio da preposição. Este verbo, para que ele chegue, desculpa, para que ele chegue ao seu complemento, ele precisa da ajudinha da preposição. Obrigatoriamente tem que ter preposição. Então, essa preposição aqui é uma preposição relacional, ou seja, gramatical. Lembrar, isso aqui é exigência. Pode ser de um nome ou de um verbo. Vamos lá. Assinale a alternativa em que se destaca uma preposição cuja ocorrência é justificada por uma exigência de regência. Lembrar, a regência pode ser nominal ou pode ser verbal. Tá? Então, veja bem. Olha mesmo. Vamos ver aqui. Precisavam escapar. E aqui, ó, nós temos uma locução verbal, não é? Verbo auxiliar, precisava, verbo principal, escapar. O verbo principal é este. E a gente vai olhar a regência, viu, gente, do verbo principal. Quem escapa, escapa de algo ou de alguém. Veja, esse verbo é transitivo indireto e ele pede o quê? Um objeto direto que obrigatoriamente tem que ser regido de preposição. Quem escapa, escapa de algo ou de alguém. Letra C, de conteúdo. Eita, não apareceu uma letra C? Sei não se apareceu. Então, vamos lá. Já esqueci. Então, C de certeza de conteúdo concursos. Gente, vamos olhar as outras alternativas. Energia suficiente. Não é? Para se salvar. Esse para está dando ideia de quê? Finalidade. Energia suficiente para quê? Né? Para que eles se salvassem, a fim de que eles. Veja, mas quando eu uso a palavra suficiente, obrigatoriamente, ela não exige uma preposição. Eu posso dizer assim para vocês: eu tenho energia suficiente. Aí você pode perguntar assim: para quê, professora? Mas não é que esse para é uma exigência do suficiente. Ou seja, essa exigência, essa aqui, é uma preposição que relacional na letra C, que também pode ser chamada de gramatical. E as outras são nocionais, que tem a ver com o sentido, tá? Liberados. Aí vamos ver. Liberados e ao menor sinal de ameaça. É onde, segundo, era para eu ter colocado aqui, não é? O trechinho, mas vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, ao menor sinal de ameaça. Vamos ver se isso é exigido. Tudo isso é cortesia, sobretudo da adrenalina e do cortisol.
hormônios liberados. E tem doses cavalares aqui, ó, né? Em doses cavalares. Quando diz assim, hormônios, os hormônios foram liberados, né? Eu não tenho que dizer obrigatoriamente. Tem essa preposição aí. Em doses cavalares, tem a ver com a quantidade, né? Em doses cavalares, em doses gigantescas. Porque quando diz assim, doses cavalares, diz o cavalo é um animal grande. Então, para a pessoa dar um remédio a um cavalo, a quantidade é grande em relação a um ser humano. Então, isso tem a ver com o quê? Com doses cavalares gigantescas, grandiosas, tá? Mas ele não existe essa preposição. Em doses cavalares, ao menor sinal de ameaça. Não é? Se tiver sinal de ameaça, eu vejo ao menor sinal de ameaça, isso é o quê? Uma condição, tá? Então, que questão é essa? Questão 7. Então, letra C. Vamos lá. Olha mesmo, eu coloquei os dois exemplos, dois períodos aqui. Viajou sozinho, embora tivesse medo. A gente verifica que a oração principal, o elemento coesivo é este. A oração principal não tem elemento coesivo, não é? E aqui, vamos dividir aqui, ó, um período aqui. Então, viajou sozinho, oração principal, este embora, não é? Dá a ideia de quê? De contraste. Viajou sozinho, embora tivesse medo. É um contraste. Mas o medo não atrapalhou a viagem. Mesmo assim, ele foi, não é? Então, embora tivesse medo, veja, isso aqui é ideia de concessão. Então, isso aqui é subordinada, adverbial, concessiva. Veja, embora só pode ser conjunção concessiva, ideia de contraste, de concessão. Veja bem. Olhe que esse período aqui está na ordem o quê? Eita, professora, está na ordem direta. Agora me diga por quê? Aí você vai chegar para mim, professora, porque veio primeiro a oração principal e depois a subordinada adverbial. Isso é ordem direta. Portanto, se eu quiser colocar uma vírgula aqui, ó, eu posso colocar essa vírgula aqui, ó. O uso facultativo, ou seja, opcional. Por quê? Quando um período composto, que ele é constituído de oração, de oração principal mais oração subordinada, ou seja, estando na ordem direta, o que é que acontece? A vírgula vai ser facultativa. Agora, veja bem, aqui a oração principal está aqui, embora tivesse medo. E eu tenho a subordinada, adverbial. Não importa se é concessiva ou não, né? Aqui é concessiva. Mas a oração está na ordem indireta ou inversa. Por quê? Porque veio primeiro a oração subordinada adverbial e depois a oração principal que está no final. Então, a ordem, não é? Não está direta.
Então, nesse caso, o uso da vírgula aqui, ó, o uso obrigatório. Tá? Vamos lá. A partir da observação da vírgula na passagem, assinale a alternativa em que esse sinal de pontuação é empregado pela mesma razão. Segundo parágrafo. Quando nossos, quando nossos antepassados neandertais precisavam escapar de algum animal, veja, aqui começou com letra maiúscula. Então, isso aqui é uma oração subordinada, eu vou olhar lá, mas nem precisa, sabe? Adverbial, que está com a ideia de quê? De tempo. Ela veio antes da oração principal. Olhe mesmo. Ó, oração subordinada, adverbial, não é? E era necessário. Era necessário que tivesse energia. Aí, veja bem, oração principal. Então, esta vírgula aqui é o quê? Obrigatória. Então, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que esse sinal de pontuação é empregado pela mesma razão, mesmo motivo. Não é? Eita, professor. Mesma razão, só pode ser o mesmo motivo. Então, a gente tem que encontrar uma alternativa em que a oração subordinada esteja anteposta antes à oração principal. É isso, tá? Então, vamos lá. Tudo isso é cortesia. Sobretudo. Esse sobretudo aqui, gente, é um advérbio de pequena extensão, porque, aliás, só tem uma palavra. Ele pode vir, não é? Com esse pá de vírgula aí, ou não. Eu poderia tirar esse pá de vírgula. Sobretudo, principalmente, tudo é especialmente, principalmente da adrenalina e do cortisol, tá? Não é o mesmo motivo. A pontuação está correta, mas não é o mesmo motivo. Aliás, todas as pontuações aqui estão corretas. Ele quer que a gente verifique com o mesmo motivo. Escreve Sara Medeiros. Quem é Sara Medeiros? Sara Medeiros é pesquisadora associada, papapá. Isso aqui é um aposto explicativo. Por isso, essa vírgula aqui está certa, mas não é o mesmo motivo. Um cantinho do cérebro chamado núcleo geniculado ventrolateral, não é? Veja, eu tenho esta vírgula aqui. Aqui, ó, chamado, isso aqui é um particípio. Isso é uma oração. Olha, é uma oração reduzida de particípio. As orações reduzidas, elas só podem ser subordinadas. As orações subordinadas têm asa e não podem voar, porque elas são dependentes sintaticamente. Elas são adjetivas, substantivas e adverbiais. Eu vou desenvolver, né, para que a gente veja melhor qual é a subordinada. Ó, ela está
se referindo a isso aqui, um cantinho do cérebro que é chamado, o qual é chamado. Isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Por que explicativa? Porque tem essa vírgula aqui. E veja, um cantinho do cérebro. Esta oração aí está com o objetivo de explicar, não é? Veja, isso aqui, ó, adó, participio, é uma oração reduzida de participio. As orações reduzidas subordinadas, não é? Adjetiva, que pode ser dois tipos, restritiva e explicativa. Aqui tem uma vírgula, então é explicativa. Veja que não é o mesmo motivo, tá? Agora veja bem, tá certa, mas não é o mesmo motivo. Professora, se eu tirar esta vírgula aqui, fica errado gramaticalmente? Não fica. Vai modificar o sentido, porque passa a ser restritiva, tá? Vamos à letra D. Tem dizendo assim: sabendo disso, os cientistas buscaram descobrir se essa via neural. Então, veja bem. Os cientistas buscaram descobrir. Sabendo disso, veja que isso aqui, ó, é reduzida de quê? Reduzida de gerúndio. As orações reduzidas, elas são subordinadas. E elas podem ser reduzidas de infinitivo, quando o verbo está no infinitivo, ou de gerúndio, ou de particípio. Aí você faz o que é mais simples. Eita, eu estou vendo aqui que é reduzida de particípio, porque tem NDO. Isso é um particípio não, desculpa, um gerúndio, tá? Beleza. Então, agora, eu vou desenvolver para ver qual é a oração. Porque quando você desenvolve, ou seja, você coloca um elemento coesivo e o verbo conjugado, não é? Sabendo disso, os cientistas buscaram, ó, eu posso dizer assim, ó, quando souberam disso, e isso aqui é a oração principal, a outra, ó, isso aqui, ó, é a oração subordinada adverbial. Agora veja bem. Aí, quando souberam disso, vai dar a ideia de quê? Do tempo. Professora, pode ser outra ideia? Pode. Ó, sabendo disso, primeiro eu procuro saber algo e depois eu vou tentar descobrir. A descoberta é uma consequência, né? Mas eu vejo mais como temporal. Mas isso não importa. Importa saber qual é o tipo de subordinada, que a gente tem adjetiva, 2 tipos, substantiva, 6 tipos, adverbial, 9 tipos. 6 com a letra C, FPT. Ó, com a letra C, concessiva, conformativa, condicional, causal, consecutiva, comparativa, não é? E
Qual outra que eu não disse? Vamos lá. Condicional, comparativa, concessiva, causa. Vamos colocar uma, duas, três, quatro, cinco. Consecutiva, seis. Conformativa. E FPT, final proporcional e temporal. Então, isso aqui é uma oração adverbial, subordinada adverbial, que está antes da principal. Então, esta vírgula aqui é uma vírgula que é uma vírgula obrigatória e é pelo mesmo motivo desse aqui. Porque a oração subordinada veio antes, né, da oração principal. É o mesmo motivo. Letra D. Beleza, gente? Vamos lá. 9. No último parágrafo, para aprimorar a coesão, foram empregadas quatro expressões que apontam para a mesma referência. Assinale mesma referência. Assinale a que possui significação mais genérica no último parágrafo. Vamos lá. Olhe mesmo. A hipótese da equipe era que um cantinho do cérebro chamado núcleo, então, há um cantinho do cérebro que aqui está especificando o cantinho, já é um local específico, e aqui está dizendo que ele é chamado núcleo. Então, está especificando. Era responsável por essa superação. Estudos anteriores mostravam como essa área conseguia rastrear o conhecimento de experiências antigas de ameaça e suprimir reações de medo. Então, veja bem, quando eu vejo cantinho do cérebro, deixa eu ver o que é que eu já esqueci o que estava pedindo, cantinho do cérebro, núcleo genicular, essa área, essa via neural. Então, vamos lá. Ventrolateral. Então, veja bem. Então, cantinho do cérebro, tá lá, não é? Chamado núcleo geniculado ventrolar, não é? Aí, essa área. Então, vou destacar aqui o que é que está pedindo lá. Esse aqui, isso aqui, essa área e essa via neural. Via neural. Então, veja bem. Hipótese da equipe era que um cantinho do cérebro, então é um cantinho específico, né? Chamado núcleo geniculado ventrolateral. Então, está especificando também. Era responsável por essa superação. Estudos anteriores mostravam como essa área, então, essa área aqui, volta para o específico, não é? Então, essa área aí é algo maior, por enquanto. Né? Então, esse aqui está descartado e esse aqui está descartado. Não sei qual é a letra lá, mas depois a gente vê. Conseguia rastrear o conhecimento de experiências antigas de ameaça e suprimir reações de medo.
Sabendo disso, os cientistas buscaram descobrir se essa via neural também tinha a função de desaprender o medo de uma ameaça. Olha mesmo, quando ele diz essa via neural, ele está especificando qual é a via, tá? Já essa área aqui retoma para isso aqui, para isso aqui. Ela é mais genérica, tá? Então, essa via neural também tem a função de desaprender o medo de uma ameaça, não é? Então, eu vejo isso aqui como mais genérico, se bem que isso aqui volta para isso aqui também, não é? Essa via neural que volta para essa área, que volta para. Tá. Mas as três, a que mais generaliza é essa aqui. Vamos ver. Qual é a questão? Um cantinho do cérebro. Errado. Isso aqui, errado. Letra C. Tá? Eu ficaria entre D e C, mas devido ao fato, essa via neural está dizendo qual é a via, né? Eu acho que essa área fica mais genérica. Então, letra C de conteúdo concursos. Vamos lá. 10. O emprego da forma. O emprego da forma verbal faça, no terceiro parágrafo, reforça num comentário acessório, entre parênteses, o sentido de terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Segundo, terceiro. Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando o nosso dia a dia atualmente. A não ser que fugir de grandes felinos, a não ser, porque está aqui, ó, entre parênteses, né? A não ser que fugir de grandes felinos faça parte da sua rotina, não é? Faça o exercício, Fabiana, isso é imperativo, não é? Agora, a não ser que fugir de grandes felinos faça parte da sua rotina, não é? Veja que aí é um aspecto hipotético. Isso aqui, gente, é um presente do subjuntivo. Vamos lá. Vamos ver o que está dizendo aqui. Reforço no acessório entre parênteses o sentido. Imperativo não é. Tá? Não está dizendo assim. Faça os exercícios. Faça não sei o quê. Não. Não é um conselho, uma ordem, um pedido, nada disso. Opinativo também não é. Factual, o que é uma coisa factual? Um evento, por exemplo, baseado, quando a gente diz factual, em fatos reais, tá? É hipotético. A não ser que faça parte, não é isso? Então, algo hipotético, incerto. Beleza, gente? E vejamos o gabarito. E aí, eu espero, este gabarito é preliminar, não tem um definitivo ainda, tá? Então, mas eu acho que não vai ser mudado.
Com conteúdo, tudo fica mais fácil. Até a próxima prova e até a próxima dica. Tchau, tchau. Beijos.